Esta conferência de imprensa tem a ver com a antecipação daquilo que se vai passar amanhã na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Temos uma proposta de orçamento retificativo com um ponto único, chama a atenção para isso. O orçamento retificativo apresentado pelo PSD tem só um ponto, que é a alteração do que estava previsto em termos de concessão de avales por parte da região, que ascendia a 250 milhões de euros, e será passado, ou pelo menos uma autorização superior, para 390 milhões de euros. Portanto, este é o único ponto em cima da mesa. Sobre isto queríamos dizer várias coisas. A primeira é que, mais uma vez, o Governo Regional voltou a colocar a Madeira no prego. Isto tem sido, aliás, a política habitual do Governo Regional. E, obviamente, com isso, colocou os madeirenses no prego, porque são os madeirenses que vão ter que pagar este despesismo. Como estava a dizer, este não é, na verdade, um caso isolado do Governo Regional, sempre foi assim. Hoje as responsabilidades financeiras da RAM chegam a 7 mil milhões de euros, hoje, diria, no final de 2011, portanto vão ascender com estes acrescentos que estão previstos a 7 mil milhões de euros. Portanto, como veem, estes valores estão sempre a crescer, não param, pelo contrário, ou seja, numa altura em que no plano nacional se fala numa necessidade de uma desalavancagem, ou seja, de um desendividamento, a Madeira faz ao contrário, continua a fazer um endividamento absurdo, sobretudo para as razões que nós conhecemos. O orçamento da RAM previa em 2011 os avalos de 250 milhões, como disse, e de dívida direta de 200 milhões. Mas, em 2010, só para terem uma ideia, ficamos a saber na última comissão que o Sr. Secretário Regional esteve, que os encargos assumidos e não pagos foram em 2010 de 240 milhões de euros, ou seja, 240 milhões de euros que foram assumidos em 2010 e que não foram pagos. E isto leva a que a dívida global às empresas seja hoje de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros, de facto, é um valor absolutamente astronómico, o que leva a que as empresas da região estejam nas situações em que todos nós conhecemos de pré-falência e, obviamente, com o aumento do desemprego decorrente desta circunstância. No final de 2011, a posição da Madeira da dívida à banca era de 1.250 milhões e os avalos serão de 1.550 milhões com esta nova iniciativa. Portanto, estamos a falar, de facto, de valores catastróficos. Se pensarmos que no ano 2000 os avalos não ascendiam a 100 milhões de euros, não chegava a 100 milhões de euros, nós estamos a falar de um crescimento de 2000 para este ano de 1.500% ao nível da concessão de avalos, o que é, de facto, um descalabro. Ora, este descalabro do endividamento, do nosso ponto de vista, é errado porque serve para alimentar opções que não fazem nenhum sentido na situação atual, são inúteis e permitem manter uma máquina que mais parece, permitem-me a expressão, uma Disneylândia de meninos grandes, porque estamos a brincar com o fogo e estamos a fazer coisas absolutamente desnecessárias, inúteis e que não têm interesse nenhum para os madeirenses. E, portanto, o Governo, do nosso ponto de vista, continua com este orçamento retificativo no seu regime imponderado, como sempre tem vindo a fazer. Quer dizer que esta proposta de orçamento retificativo vem resolver um problema de total ausência de planeamento, porque nós não percebemos como é que um empréstimo da empresa de eletricidade em 2004, a meio do ano de 2011, tem que ser reforçadas garantias, porque nós não acreditamos que este assunto tenha sido levado pela banca à empresa apenas este mês ou apenas este ano. Esta situação, obviamente, tem vindo a ser negociada e tem existido uma falta de planeamento. Mas isto é o que se passa no setor público empresarial da região autónoma da Madeira, que está, obviamente, numa completa desorganização e num completo desgoverno, como se costuma dizer. Não há governança no setor público empresarial da região autónoma da Madeira, que tem, como sabem, neste momento um passivo de 4 mil milhões de euros. Isto é um número que assusta, mas é um número real que afeta o setor público empresarial da Madeira. E, sobretudo, isto é preocupante porque os 4 mil milhões de euros de passivo não são apenas de empresas que são estratégicas para a região. Isto é de muito pouco de empresas que são estratégicas para a região e empresas que têm, pelo menos, objetivos sociais. Este valor decorre, sobretudo, de empresas que não são estratégicas, que não têm fins sociais e que são verdadeiramente inúteis, como é o caso das cidades de desenvolvimento. Queria lembrar também, e é bom não esquecer, que, contrariamente ao que disse o Sr. Secretário Regional e o Governo Regional, que mentiu, mais uma vez, aos madeirenses, ou pelo menos ocultou parte da verdade, este orçamento retificativo não surge apenas porque há um problema com a empresa de eletricidade da Madeira e que tem que haver outra garantia do Governo Regional. Surge porque o Governo já concedeu 55 milhões de euros às sociedades de desenvolvimento de avales em 2011. E é bom lembrar que estas sociedades de desenvolvimento fazem parte do tal setor público empresarial que é inútil e que não traz nada de bom aos madeirenses. E, portanto, isto é bom que fique claro. E, portanto, uma outra questão que gostaria de levantar tem a ver com a circunstância de que, se em 2011 o Governo Regional e o PSD tivesse aprovado a nossa proposta de alteração de avales
que apresentamos na Assembleia Regional, e eu lembro que essa proposta dizia basicamente o seguinte, que os avalos a conceder não podiam ultrapassar 50% da dívida pública regional direta. Se a dívida pública regional direta estava prevista em 200 milhões, significava que os avalos só podiam ser 100 milhões, mas dizia ainda mais, dizia que qualquer ultrapassagem ou qualquer aval a conceder teria que, superior a 15 milhões de euros, teria que ir à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, significava que nós estávamos a discutir há um tempo atrás aquilo que são as razões para este aval. E nós não estamos a discutir. Está tudo encoberto numa nuvem de fumo, em que nós não sabemos para que foram os 55 milhões dos avalos às sociedades de desenvolvimento, foram avalos, mas ninguém sabe para quê. Mais uma vez, a dívida passou de 700 milhões para 750, mas ninguém sabe para que é que serve empresas que estão completamente falidas, e estes avalos que vão ser concedidos à empresa de Velocidade da Madeira também não são trazidos à Assembleia os respectivos estudos económicos e sociais que permitam validar este tipo de investimentos. Este é o típico de funcionamento do Governo Regional. Sendo assim, do nosso ponto de vista, nós consideramos que é irresponsável e provocatório apresentar aos madeirenses um orçamento retificativo para salvar empresas públicas falidas e inúteis. Nós não admitimos este tipo de posicionamento. Queremos sim um orçamento retificativo, não temos dúvidas nenhumas, para salvar o emprego de milhares de madeirenses. Isso é que é de facto importante. Queremos um orçamento retificativo não para colocar no prego o que resta dos madeirenses, é preciso que se diga isto de forma clara, mas para salvar as empresas da região e o emprego através do pagamento dos calotes do Governo Regional. Isto é que devia constar neste orçamento retificativo. De uma forma clara, o Governo tinha que criar condições para pagar aquilo que deve às empresas para impedir que o desemprego continue a crescer. Portanto, este orçamento retificativo é, do nosso ponto de vista, mais um contributo para tornar a Madeira ingovernável e pendurada num monstro de dívidas que só um milagre pode salvá-las. É preciso que nós tenhamos consciência disto. 7 mil milhões de euros de responsabilidades financeiras é muito dinheiro. A região não tem capacidade de gerar receitas para isto e não vai ser capaz de pagar sem ajuda externa. E, portanto, nós temos que ter esta consciência. Quem for o Governo em outubro de 2011 tem a vida mais ou menos hipotecada, porque tem que encontrar soluções para este tipo de situação, e isto não é uma situação fácil e que continua a crescer de forma completamente irresponsável. Nós vamos apresentar propostas alternativas a este orçamento retificativo. Queremos dizer que nós não fazemos política de terra queimada, contrariamente ao que se diz, e sobretudo o que alguns partidos também fazem. Nós criticamos, e estamos a criticar severamente, consideramos que este orçamento não é um orçamento apropriado para esta altura, não devia de ser feito nestes termos, mas vamos apresentar alternativas ao orçamento. Vamos tentar arranjar uma solução para minimizar esta doideira do Governo Regional do PSD, em continuar a endividar os madeirenses, sem arranjar alternativas e soluções para aquilo que é verdadeiramente importante. E, portanto, nós vamos apresentar um conjunto reduzido de propostas, mas que alteram completamente a lógica deste orçamento. Porque a lógica deste orçamento é agarrar no dinheiro tirado dos madeirenses, colocar os madeirenses no prego e entregar a dívida a empresas públicas falidas. Nós achamos que isto é um completo erro. Nós temos que, obviamente, salvar aquilo que são os setores estratégicos da Madeira. Consideramos que a empresa de eletricidade da Madeira é a joia da coroa do setor público empresarial. E se tem problemas de gestão, tem que ser resolvidos esses problemas de gestão, é preciso não esquecer isso, e tem que ser resolvidos os problemas financeiros, é preciso não esquecer isso, nós estamos de acordo com isso. Achamos que isto houve falta de planeamento, mas é preciso aproveitar as circunstâncias. Se queremos fazer um orçamento retificativo, temos que orientar esse orçamento retificativo para aquilo que é verdadeiramente relevante e prioritário. E isto não é relevante nem prioritário pelas razões que acabei de referir. Porque se o Governo não tivesse gasto mal dos avalos que tinha aprovado em orçamento, não precisava fazer nenhuma alteração do orçamento retificativo e daria suficientemente para salvar aquilo que se passa com a empresa de eletricidade da Madeira. E esta é que é a questão de fundo. Não é que a empresa de eletricidade da Madeira surge e afinal vamos ter que aumentar o orçamento retificativo. Não, vamos ter que apresentar o orçamento retificativo. Só surge porque o Governo, mais uma vez, já estourou 55 milhões outra vez nas sociedades de desenvolvimento. E ninguém sabe para quê, porque mais uma vez ninguém foi à Assembleia explicar isto.